Em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer esse tapete com uma borboleta. Já tem o passo a passo de um modelo de tapete com 2 borboletas aqui no canal. Então agora, se você quiser fazer um jogo de cozinha, dá para montar, porque já tem o tapete maior com as 2 borboletas e agora esse menor com apenas uma borboleta. Essa peça ficou medindo 89 centímetros de comprimento por 53 centímetros de largura. E para fazer essa peça eu usei 400 gramas de barbante fio número 6 na cor azul. E trabalhei essa linha com agulha para crochê de 3,5 mm. Se você fizer essa peça, por esse vídeo gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E, se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos ao passo a passo. Começo fazendo um cordão de correntes com 63 correntes. Em seguida, eu conto aqui voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Na 6ª corrente, eu faço o primeiro ponto alto. Em seguida, eu faço mais 2 correntes. Venho na base, pulo 1, 2. Na 3ª corrente, faço mais um ponto alto. Em seguida, mais 2 correntes. Venho na base, pulo 1, 2. Na 3ª corrente, faço mais um ponto alto. Então, está assim aqui o início da minha primeira volta. Na sequência, nós vamos trabalhar aqui 40 pontos altos. Esse ponto alto é o primeiro dos 40. Então, aqui já tenho um, continuo fazendo. Um ponto alto para cada corrente de base. Então, aqui, 2, 3 e continuo fazendo os pontos altos até completar 40. Eu vou fazer aqui os meus e vem. Bem, então aqui eu trabalhei os meus 40 pontos altos. E para encerrar essa volta, nós vamos fazer 4 intervalos, trabalhando sempre aqui. 2 correntes, pulando 2 correntes de base, na 3ª corrente fazendo um ponto alto. Então, aqui eu fiz um intervalo. Agora, de novo, 2 correntes, pulo 1, 2, no 3º um ponto alto. Então, aqui trabalhei os 4 intervalos. 1, 2, 3, 4. Para encerrar a primeira volta, eu faço ainda 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho na primeira corrente que fiz para começar aqui a peça e prendo um ponto baixíssimo. Essas 5 correntes que eu tenho aqui nessa ponta e essas 5 que eu tenho aqui no início dessa volta serão para trabalhar a parte oval aqui do tapete. Bem, então a primeira volta ficou da seguinte maneira: aqui o local para trabalhar a parte oval, depois fiz 2 intervalos, em seguida trabalhei 40 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada corrente, e encerrei a volta com 4 intervalos e mais 5 correntes para trabalhar a parte oval. Agora, nós vamos trabalhar a nossa segunda volta. Bem, começo a segunda volta fazendo 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Essas 5 correntes equivalem aqui para mim, as 3 primeiras um ponto alto, as 2 últimas um espaço de separação. Fez essas 5 correntes, vem nesse próximo ponto alto e aqui trabalha um ponto alto. Faz mais 2 correntes. Vem no próximo ponto alto e mais um ponto alto. Então, aqui no início da segunda volta, eu trabalhei 2 intervalos. Agora, vou fazer um grupo com 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. Então, aqui, faço o segundo na corrente. O terceiro pegando na corrente. O quarto sobre o ponto alto.
o quinto na corrente, o sexto na corrente e o sétimo sobre esse próximo ponto alto. Então, ficou assim. Na sequência, eu faço 2 correntes, 1, 2, pulo 2 pontos de base, 1, 2, e a partir do terceiro ponto, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base, até completar aqui 34 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 34 e venho. Trabalhei os 34 pontos altos. Agora, eu vou fazer mais 3 intervalos aqui para completar esse lado da parte reta. Então, os intervalos serão sempre trabalhados com 2 correntes, pula 2 de base e faz um ponto alto. 2 correntes, pula as 2 correntes de base e faz um ponto alto. 2 correntes, pula 2 correntes de base e faz um ponto alto. Então, aqui completei a parte reta da segunda volta. O outro lado aqui da parte reta, ele será idêntico a esse aqui que nós fizemos. Então, sempre vai ser assim daqui para frente. Tudo que a gente fizer de um lado do tapete, a gente vai repetir igualzinho no outro. Então, aqui, agora vamos trabalhar a parte oval. Então, aqui, depois desse ponto alto, eu faço 2 correntes, venho nessas 5 correntes que eu tenho aqui de base e aqui trabalho o ponto alto. 2 correntes, mais um ponto alto nas correntes de base, 2 correntes, mais um ponto alto, 2 correntes, mais um ponto alto, 2 correntes, e agora venho trabalhar um ponto alto sobre esse ponto alto aqui de base. E aqui nesse tapete, olha, a parte oval completa, ela será feita usando esses últimos 6 pontos altos que eu fiz aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse ponto alto que está sobre o ponto alto e esse último aqui que também está sobre o ponto alto, eles fazem parte da oval aqui do tapete. O desenho da oval vai ser trabalhado usando como base esses últimos 6 pontos que nós fizemos aqui. Bem, então agora nós vamos trabalhar a parte reta do lado de cá, como eu já disse, com o mesmo padrão que fizemos desse lado aqui. Então, eu vou filmar sempre um lado da parte reta e um lado da parte oval. E você copia o que você fez junto comigo desse lado, do lado de cá, da parte oval, no parte oval do lado de lá. Então, olha, como que você vai fazer isso? Aqui eu tenho 3 intervalos. Então, desse lado aqui, eu vou fazer 3 intervalos também. Tudo na mesma direção aqui, ó, o desenho. Nós temos que ir olhando o que está na mesma direção do outro lado e copiando do lado de cá. Ó, então, ficou assim. Desse lado aqui, eu tenho os 3 intervalos, fiz 3 intervalos na mesma direção do lado de cá. Aqui, eu tenho 34 pontos altos, a partir desse ponto aqui, vou trabalhar 34 pontos nesse lado aqui também. Então, gente, eu vou completar aqui o restante da minha segunda volta, seguindo a orientação que eu passei, e venho. Completei aqui todo o restante da minha segunda volta. Eu fiz com vocês até aqui esses 3 primeiros intervalos do lado de cá, depois eu trabalhei 34 pontos altos desse lado, igualzinho tenho aqui do lado de cá. Depois dos 34 pontos altos, eu fiz 2 correntes na mesma direção dessas 2 correntes do lado de cá. Em seguida, trabalhei 7 pontos altos na mesma direção desses 7 pontos do lado de cá. E encerrei a volta fazendo 2 intervalos, igual tenho do lado de cá, 2 intervalos. Depois, trabalhei aqui os 4 pontos altos naquelas 5 correntes, separei todos os 4 com 2 correntes. E para fechar essa volta,
eu venho aqui, depois de trabalhar as últimas duas correntes, conto aqui 1, 2, 3, na terceira corrente que fiz aqui para começar a volta, eu prendo um ponto baixíssimo e encerro aqui a minha segunda volta. Agora, nós vamos dar início à terceira volta. Eu começo com 5 correntes. Pulo essas duas correntes de base, faço um ponto alto sobre esse ponto alto. Mais duas correntes. Pulo essas duas correntes, faço um ponto alto. Então, aqui no início da terceira volta, fiz 2 intervalos. Agora, trabalho um grupo de 4 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 4. Então, aqui 1. Então, aqui trabalhei os 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui 4 intervalos, sempre trabalhando 2 correntes, pulando 2 de base, fazendo um ponto alto. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4 intervalos. Agora, vou fazer 10 pontos altos, contando esse aqui como o primeiro dos 10. Então, aqui já tenho 1, continuo fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, até completar os 10. Então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Em seguida, eu faço 2 intervalos. Então, aqui eu trabalhei os meus 2 intervalos. Na sequência, vou fazer 7 pontos altos. Esse é o primeiro dos 7. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Em seguida, para encerrar aqui a parte reta, vou fazer 5 intervalos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 intervalos e encerrei a parte reta. Agora, nós vamos trabalhar a parte oval. Nós vamos fazer 6 grupos com 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, na parte oval da terceira volta. Então, aqui, olha, esse ponto alto, ele é o primeiro ponto alto da parte oval. Eu volto aqui no mesmo local onde eu fiz esse ponto alto, trabalho mais um ponto alto. Depois, faço 2 correntes. Venho para o próximo ponto de base e aqui trabalho mais 2 pontos altos. E assim, nós vamos até fazer os 6 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Bem, então aqui eu completei esse lado da parte oval da terceira volta e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Agora, vou iniciar a parte reta do lado de cá, com o mesmo padrão que fiz desse lado aqui. Então, no início da parte reta desse lado, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Vou fazer aqui 5 intervalos também desse lado da parte reta. Então, olha, comecei a parte reta do lado de cá de maneira idêntica, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Agora, eu faço aqui 7 pontos altos, igual tenho desse lado de cá, e sigo copiando do lado de lá tudo que fiz desse lado aqui. Então, eu vou completar
o restante da minha terceira volta com o padrão que orientei e venho. Então, aqui, segui trabalhando a minha terceira volta com o padrão que eu orientei. Aqui, olha, trabalhei a minha parte oval, fiz por enquanto 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 2 pontos altos. Aqui, o sexto grupo de 2 pontos altos será trabalhado da seguinte maneira: depois do quinto grupo, fiz as 2 correntes, agora laço, venho aqui, olha, no mesmo local onde eu subi as 5 correntes para começar essa volta, vou atravessar a agulha e trabalhar aqui um ponto alto. Agora, venho nas correntes iniciais, conto 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu vou atravessar pelo meio e fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, encerrei a minha terceira volta e fiz aqui o meu sexto grupo da parte oval com 2 pontos altos. Então, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 2 pontos altos na parte oval desse lado também. Agora, vamos dar início à nossa quarta volta. Eu vou começar fazendo 5 correntes. Em seguida, venho nesse próximo ponto alto, faço aqui um ponto alto. Então, aqui eu criei um intervalo. No início da quarta volta, nós vamos fazer 6 intervalos. Então, aqui no início da quarta volta, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Agora, eu vou fazer um grupo de 7 pontos altos. Esse ponto alto é o primeiro dos 7. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, pulo 2 de base, 1, 2, a partir do terceiro ponto, trabalho mais 7 pontos altos. Então, olha, de novo aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em seguida, nós vamos fazer 2 intervalos, trabalhando sempre 2 correntes, pulando 2 de base, no terceiro fazendo ponto alto. Aqui fiz os 2 intervalos. Agora, vamos fazer aqui o total de 10 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 10. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora, vamos fazer 3 intervalos. Então, aqui encerrei a parte reta desse lado, fazendo 3 intervalos. Agora, vamos trabalhar a parte oval da quarta volta. Na parte oval, vamos fazer 6 grupos com 3 pontos altos. Então, olha, esse aqui é o primeiro ponto alto da parte oval. Venho para o ponto de base à frente, faço aqui 2 pontos altos. Então, aqui trabalhei o meu primeiro grupo da parte oval com os 3 pontos altos. Depois é só ir fazendo 2 correntes de separação, vem sobre o próximo grupo de base, faz um ponto alto no primeiro ponto e 2 pontos altos no segundo ponto. E assim nós vamos até trabalhar os 6 grupos de 3 pontos altos. Vou fazer aqui os meus. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos com 3 pontos altos separados sempre por 2 correntes e completei aqui esse lado da parte oval. Agora é só trabalhar a parte reta do lado de cá
igualzinho fizemos desse lado aqui. Então, vou iniciar lá do outro lado com 3 intervalos nessa direção, depois 10 pontos altos, depois 2 intervalos e assim por diante, até encontrar aqui a parte oval. E aí, trabalhar os 6 grupos de 3 pontos altos. Eu vou fazer o restante da minha quarta volta com essa orientação e venho. Completei aqui todo o restante da quarta volta com o padrão que orientei. Aqui o segundo lado da parte oval, fiz por enquanto 5 grupos de 3 pontos altos. Depois do quinto grupo, fiz aqui 2 correntes e o sexto grupo de 3 pontos altos será trabalhado da seguinte maneira: faço um ponto alto sobre esse ponto alto. Em seguida, venho no mesmo local onde subi as 5 correntes para começar a volta e aqui trabalho mais um ponto alto. Depois, conto nas correntes iniciais, 1, 2, 3. Na terceira corrente, atravesso pelo meio e prendo aqui um ponto baixíssimo. Então, aqui está o meu sexto grupo de 3 pontos altos da parte oval do lado de cá. E encerrei aqui a minha quarta volta. Agora, vamos dar início à quinta volta. Eu começo com 5 correntes. Depois, venho sobre esse próximo ponto alto, faço aqui um ponto alto. Então, aqui, eu construí um intervalo. No início da quinta volta, nós vamos fazer o total de 5 intervalos. Então, continuo aqui trabalhando com as 2 correntes, pulando 2 correntes de base, fazendo um ponto alto. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 intervalos no início da quinta volta. Agora, vamos fazer um grupo com 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu faço 2 intervalos, construindo sempre as 2 correntes, pulando 1, 2, no terceiro um ponto alto. Fiz os 2 intervalos, agora a partir desse ponto faço mais 7 pontos altos. Tô aqui 1, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora eu vou fazer aqui 4 intervalos. Trabalhei 1, 2, 3, 4 intervalos. Agora faço um grupo de 10 pontos altos. Esse ponto alto é o primeiro dos 10. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora, para encerrar a parte reta desse lado, faço um intervalo com as 2 correntes, pulando 2 correntes de base, trabalhando um ponto alto. Então, os 2 lados da parte reta serão trabalhados com o padrão que eu mostrei até aqui. E agora, vamos trabalhar a parte oval da quinta volta. Na parte oval, vamos fazer 6 grupos com 4 pontos altos. Então, esse aqui é o primeiro ponto dos 4 desse primeiro grupo aqui da parte oval. Então, aqui tenho 1, venho para o ponto à frente, faço o segundo ponto. E nesse ponto, logo à frente, faço mais 2 pontos altos para completar os 4. Aqui trabalhei o meu primeiro grupo de 4 pontos altos da parte oval. Para separar, sempre 2 correntes.
Fez as 2 correntes, vem no próximo grupo e trabalha um por um nesses primeiros 2 pontos e 2 pontos altos no último ponto. Aqui de novo fiz 4 pontos altos. E vamos seguir caminhando com esse padrão até completar aqui 6 grupos de 4 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os meus 6 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos eles com 4 pontos altos separados por 2 correntes. Agora é só fazer a parte reta desse lado aqui com o mesmo padrão que fizemos do lado de cá. Então, se nessa direção tenho um intervalo, vou começar aqui com um intervalo. Em seguida, tenho aqui 10 pontos altos, então faço aqui, depois do intervalo, os 10 pontos altos e sigo copiando tudo que fiz do lado de lá, desse lado aqui. Sempre na mesma direção. Aqui está, no início da parte reta do lado de cá, igualzinho fiz desse lado aqui. O intervalo, 10 pontos altos. Agora, continuo copiando. Faço lá, 1, 2, 3, 4 intervalos e 7 pontos altos. E vou assim até o final da parte reta, depois trabalho a parte oval do lado de lá com o padrão que acabei de mostrar desse lado aqui. Então, vou completar o restante da minha quinta volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha quinta volta com o padrão que orientei. E aqui para completar o meu último grupo de 4 pontos altos aqui no finalzinho da parte oval, eu trabalhei um ponto alto sobre esse ponto, um sobre o próximo e um ponto alto no mesmo local onde eu subi as 5 correntes para começar a volta. Agora, eu fecho aqui na terceira corrente que fiz para começar essa volta com um ponto baixíssimo e tenho aqui o meu sexto grupo da parte oval desse lado com 1, 2, 3, 4 pontos altos. Agora, vamos dar início à sexta volta. Começo com 5 correntes. Faço aqui um ponto alto sobre o próximo ponto alto. Então, aqui fiz um intervalo. No início da sexta volta, nós vamos fazer 4 intervalos. Então, aqui já tenho um. Então, trabalhei aqui 1, 2, 3, 4 intervalos no início da sexta volta. Agora, nós vamos fazer 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Na sequência, vamos fazer aqui 3 intervalos. Bem, então, fiz aqui 1, 2, 3 intervalos. Agora, a partir desse ponto, nós vamos trabalhar aqui 10 pontos altos. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Em seguida, nós vamos fazer aqui 4 intervalos. Então, aqui eu trabalhei depois dos 10 pontos altos, 1, 2, 3, 4 intervalos. Em seguida, vamos fazer aqui 7 pontos altos. Esse é o primeiro dos 7. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora,
faço aqui 2 correntes e vou iniciar a parte oval da sexta volta. Na parte oval da sexta volta, nós vamos fazer 6 grupos com 5 pontos altos. Então, trabalho um ponto alto para cada um desses primeiros 3 pontos de base e 2 pontos altos aqui no último. Então, aqui está, fiz o meu primeiro grupo com 5 pontos altos. Agora é só seguir separando com 2 correntes. Fez as 2 correntes, vem no próximo grupo e mais 5 pontos altos, fazendo sempre um por um nos primeiros 3 pontos e 2 aqui no último. Então, eu vou trabalhar aqui toda a minha parte oval com essa orientação e venho mostrando como ficou. Trabalhei aqui os meus 6 grupos com 5 pontos altos da parte oval. Todos eles separados aqui por 2 correntes. Agora, é só fazer a parte reta do lado de cá, com o mesmo padrão que fizemos desse lado aqui. Então, vou começar com 2 correntes e um grupo de 7 pontos altos. Depois desse grupo de 7 pontos altos, eu tenho do lado de cá 1, 2, 3, 4 intervalos. Então, aqui agora é só fazer os 4 intervalos e ir copiando tudo igualzinho temos nesse primeiro lado aqui da parte reta. Depois, trabalha a parte oval do lado de lá com o mesmo padrão que acabei de mostrar aqui. Então, vou completar o restante da minha sexta volta com essa orientação e vem. Completei a minha volta de número 6 com o padrão que orientei. O meu último grupo de 5 pontos altos aqui da parte oval foi trabalhado igualzinho orientei nas voltas anteriores. Agora, vamos dar início à volta de número 7. Eu começo com 5 correntes. Em seguida, venho para esse próximo ponto alto e aqui trabalho um ponto alto. Então, aqui fiz um intervalo. No início da volta 7, nós vamos fazer 4 intervalos. Trabalhei 1, 2, 3, 4 intervalos no início da volta 7. Em seguida, faço 7 pontos altos. Esse ponto é o primeiro dos 7. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Em seguida, faço 3 intervalos. Trabalhei 1, 2, 3 intervalos. Na sequência, vou fazer 10 pontos altos. Esse é o primeiro dos 10. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora, nós vamos fazer aqui 4 intervalos. Trabalhei 1, 2, 3, 4 intervalos. Na sequência, trabalhamos aqui 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. Então, aqui fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, faço 2 correntes e vamos dar início aqui à parte oval da sétima volta. A parte oval da sétima volta será trabalhada com 6 grupos de 6 pontos altos. Então, vou fazer
um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo ponto, e no último ponto faço 2 pontos altos. Então, distribuindo da maneira como orientei, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Para separar, são sempre 2 correntes. Fez as 2 correntes, vem no próximo grupo e repete 1 por 1 até o penúltimo ponto e 2 aqui no último. Então, é com esse padrão que será trabalhada a parte oval aqui da 7ª volta. E assim que completarmos aqui os 6 grupos da parte oval, nós vamos trabalhar a parte reta desse lado aqui com o mesmo padrão que eu acabei de mostrar aqui. Então, segue tudo do mesmo jeito que nós já estamos fazendo até aqui. A repetição do padrão do outro lado da volta. Então, eu vou completar o restante da minha volta de número 7 com essa orientação que passei até aqui e venho. Completei a volta de número 7 com o padrão que orientei. O meu último grupo da parte oval aqui no final da volta foi trabalhado com o mesmo padrão das voltas anteriores, fazendo 1 por 1 até o penúltimo ponto e trabalhando aqui esse ponto alto junto com as correntes iniciais da volta. E depois eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos dar início à 8ª volta. Eu começo com 5 correntes. Venho nesse ponto alto logo à frente, faço aqui um ponto alto. Então, trabalhei aqui um intervalo. No início da 8ª volta, nós vamos fazer o total de 3 intervalos. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3 intervalos. Agora, nós vamos fazer 10 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 10. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 intervalos. Fiz aqui os 2 intervalos. Na sequência, nós vamos trabalhar um total de 16 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 16. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Em seguida, eu vou fazer aqui 2 intervalos. E depois de trabalhar esses 2 intervalos, nós vamos fazer aqui 10 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 10. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Em seguida, faço 2 correntes e vamos trabalhar a parte oval da 8ª volta. Na parte oval da 8ª volta, vamos fazer 6 grupos com 7 pontos altos, trabalhando sempre um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto. No último ponto, fazemos 2 pontos altos. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Depois de cada grupo de 7 pontos altos, nós sempre vamos fazer 2 correntes de separação, vir para o próximo grupo e repetir aqui os 7 pontos altos. Então, é com esse padrão será trabalhada aqui a parte oval da 8ª volta. Assim que completarmos a parte oval, então fazemos a parte reta do lado de lá com o mesmo padrão que mostrei até
aqui. Então, eu vou completar o restante da minha volta de número 8 com essa orientação e venho. Completei a volta de número 8 com o padrão que orientei. E o meu último grupo da parte oval, aqui da volta 8, seguiu o mesmo padrão das voltas anteriores. Bem, agora vamos trabalhar a volta de número 9. Começo com 5 correntes. Em seguida, venho para esse próximo ponto alto e aqui faço um ponto alto. Então, criei aqui um intervalo e no início da volta 9, nós vamos fazer 2 intervalos. Então, aqui já tenho um. Depois de fazer esses 2 intervalos, nós vamos trabalhar aqui 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Em seguida, nós vamos fazer aqui 3 intervalos. Trabalhei 1, 2, 3 intervalos. Na sequência, vamos fazer 10 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 10. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Em seguida, nós vamos fazer aqui 2 correntes, 1, 2, pulo aqui 1, 2 de base e a partir daqui eu vou trabalhar 19 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos altos. Agora vamos fazer aqui 2 intervalos. Trabalhei aqui os 2 intervalos e encerrei a parte reta. Agora vamos trabalhar a parte oval da volta de número 9. Na parte oval da volta 9, vamos fazer 6 grupos de 8 pontos altos, trabalhando sempre um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto e fazendo 2 pontos altos aqui no último ponto. Então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Depois que faz os 8 pontos, é só fazer aqui 2 correntes de separação, vir para o próximo grupo e trabalhar aqui mais 8 pontos altos. Então, é com esse padrão, será trabalhada a parte oval aqui da volta 9. Completando a parte oval, é só fazer a parte reta do lado de lá, copiando aqui o mesmo padrão que mostrei desse lado. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta de número 9 com essa orientação e venho. Completei a volta de número 9 com o padrão que orientei. E aqui, o último grupo da parte oval, ele seguiu o mesmo padrão das voltas anteriores. Eu fiz aqui um ponto alto junto com as correntes iniciais da volta e fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta de número 10. Começo com 5 correntes. Venho para esse próximo ponto alto, faço aqui um ponto alto. Então, aqui estou criando um intervalo. No início da volta 10, nós vamos fazer 2 intervalos. Então, aqui já tenho um. Trabalhei aqui os meus 2 intervalos. Na sequência, eu vou fazer 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer 3 intervalos.
Trabalhei 1, 2, 3 intervalos. Na sequência, vou fazer 10 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 10. Então, aqui fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Em seguida, faço 2 intervalos. Então, aqui fiz os meus 2 intervalos. Em seguida, vou fazer 13 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 13. Então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Na sequência, faço aqui 3 intervalos. Trabalhei 1, 2, 3 intervalos e encerrei a parte reta da volta 10. Agora, nós vamos trabalhar a parte oval. Na parte oval da volta 10, nós vamos fazer 6 grupos com 7 pontos altos. E a distribuição desses 7 pontos altos, ela vai variar aqui nos grupos. Então, para facilitar, você faz o seguinte: conta aí, 1, 2, 3 grupos da parte oval. E aqui nessas correntes que passa do terceiro para o quarto grupo, faz uma marquinha. Depois vai sobrar do lado de cá mais 1, 2, 3 grupos. Faz essa marquinha dos dois lados da parte oval. Então, aqui, ó, do lado de cá, 1, 2, 3 grupos, a marquinha nas correntes entre o terceiro e o quarto grupo. Depois resta aqui 1, 2, 3 grupos. E nós vamos distribuir esses 7 pontos altos da seguinte maneira: no primeiro, segundo e terceiro grupo, eu trabalho um por um até fazer 7 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 1. Aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Ficou vazio de base o último ponto aqui do grupo. Para eu passar do primeiro e vir trabalhar no segundo grupo, eu faço 2 correntes, um ponto alto nesse intervalo de correntes de base, mais 2 correntes, e agora venho fazer os 7 pontos altos, começando aqui pelo primeiro ponto do grupo. Então, aqui de novo, trabalhei 7 pontos altos e ficou vazio o último ponto. Para passar do segundo para o terceiro grupo, mesma coisa, 2 correntes, um ponto alto nas correntes e mais 2 correntes. Então, aqui, olha, todas as vezes que nós vamos passar de um grupo de ponto alto para o outro na parte oval, nós vamos fazer essas 2 correntes, esse ponto alto nas correntes de base e mais 2 correntes. E aí, vem trabalhar aqui o próximo grupo de 7 pontos altos. Esse aqui é o terceiro grupo, então começo aqui pelo primeiro ponto do grupo de base. Aqui de novo, fiz 7 pontos altos, ficou vazio esse último ponto. Agora, faço as 2 correntes, o ponto alto no intervalo de correntes de base e mais 2 correntes. E aqui, olha, eu vou trabalhar agora o quarto, quinto, sexto grupo. Então, daqui por diante vai ser sempre assim. Na primeira metade aqui da parte oval, nós vamos sempre começar a trabalhar pelo primeiro ponto do grupo de base e vamos deixar vazio o último ponto. E na segunda metade da parte oval, que compõe aqui o quarto, quinto e o sexto grupo da parte oval, nós sempre vamos, daqui por diante, todas as voltas, começar a trabalhar os grupos de pontos altos, pulando aqui o primeiro ponto do grupo de base. Então, vai sempre ficar vazio o primeiro ponto do grupo de base da metade para cá na parte oval. Então, pulo o primeiro ponto e começo a trabalhar a partir do segundo. Então, eu faço aqui 7 pontos altos. Aqui trabalhei
os meus 7 pontos altos sobre o quarto grupo. Ficou vazio de base o primeiro ponto e trabalhei até o último. Eu continuo fazendo da mesma maneira aqui. Para passar é sempre com 2 correntes, um ponto alto aqui no intervalo de base, mais 2 correntes. Pulo o primeiro ponto e começo a partir do segundo. Então, ficou dessa maneira aqui a parte oval da volta de número 10. Nos 3 primeiros grupos, ficou vazio de base o último ponto do grupo. E nos 3 últimos grupos, ficou vazio de base o primeiro ponto do grupo. E agora é só trabalhar a parte reta do lado de cá com o mesmo padrão que fizemos desse lado aqui. Então, vou começar com os 3 intervalos. E sigo aqui copiando na parte reta tudo que fiz do lado de lá. Então, com esse padrão trabalhado a volta 10, eu vou completar a minha com essa orientação e vem. Trabalhei a volta de número 10 com o padrão que orientei e aqui, para eu fazer o último grupo da parte oval, eu pulei aqui o primeiro ponto de base, trabalhei um por um e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E encontrei aqui as minhas correntes iniciais. A partir da volta 10, nós não vamos mais trabalhar aquele ponto alto junto aqui com as correntes iniciais, como estávamos fazendo aqui nas voltas anteriores. Então, aqui, depois de fazer esses 6 pontos altos direto, eu venho nas correntes iniciais e conto 1, 2, 3 e fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Encerrei aqui a volta de número 10. Agora, vamos trabalhar a volta 11, começo com 5 correntes. Venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto. Mais 2 correntes e mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto. Então, aqui no início da volta 11, eu fiz 2 intervalos. Em seguida, vamos trabalhar aqui 7 pontos altos. Esse é o primeiro dos 7. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu faço aqui 2 correntes. Pulo essas 2 correntes de base. A partir desse ponto alto, vou trabalhar 19 pontos altos. Bem, então aqui fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 pontos altos. Em seguida, eu faço aqui 2 intervalos. Então, fiz aqui os 2 intervalos. A partir desse ponto, vou fazer 7 pontos altos. Aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Na sequência, faço 4 intervalos. Trabalhei 1, 2, 3, 4 intervalos e encerrei aqui a parte reta. Agora, vamos trabalhar a parte oval. Na parte oval, nós vamos fazer 6 grupos com 6 pontos altos. Sobre os 3 primeiros grupos, eu começo trabalhando aqui pelo primeiro ponto alto do grupo de base. Então, faço um por um até trabalhar 6.
Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Para eu passar de um grupo para o outro aqui na volta de número 11, nós vamos trabalhando duas correntes, um ponto alto no intervalo de corrente de base, mais duas correntes, mais um ponto alto no próximo intervalo de corrente e mais duas correntes. Então, todas as vezes que nós vamos passar de um grupo de ponto alto para o outro, nós vamos fazer uma, duas, três vezes o intervalinho de duas correntes e dois pontos altos trabalhados aqui nos intervalos de correntes de base. Agora, é só fazer aqui mais 6 pontos altos, começando pelo primeiro ponto. Então, eu vou fazer aqui os meus 3 primeiros grupos com esse padrão e venho. Trabalhei sobre os 3 primeiros grupos da parte oval com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar o quarto grupo. Então, a partir do quarto grupo, nós vamos sempre pular o primeiro ponto alto e começar a trabalhar os 6 pontos altos a partir do segundo ponto alto do grupo de base. Bem, então, é com esse padrão, será trabalhada aqui a parte oval da volta de número 11. Assim que completarmos a parte oval, é só trabalhar a parte reta do lado de cá, com o mesmo padrão que eu orientei vocês desse lado aqui. Então, vou completar a minha volta 11 com essa orientação e venho. Trabalhei a volta de número 11 com o padrão que orientei. Para fazer aqui o meu último grupo de 6 pontos altos, eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos e o meu sexto ponto será as 3 primeiras correntes aqui que eu fiz para começar a volta. Então, depois de fazer um por um até completar 5, eu venho na terceira corrente e prendo um ponto baixíssimo. Encerramos aqui a volta de número 11. Agora, vamos trabalhar a volta de número 12. Começo com 5 correntes, venho no próximo ponto alto, faço aqui um ponto alto. Então, trabalhei aqui um intervalo. E agora, nós vamos fazer, a partir desse ponto alto aqui, um total de 28 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 pontos altos. Depois de fazer aqui os 28 pontos altos, nós vamos trabalhar o total de 8 intervalos. Bem, então aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. Agora vou fazer 4 pontos altos. Esse é o primeiro dos 4. Então, aqui, cerrei a minha parte reta da volta de número 12. Agora, vamos trabalhar a parte oval. Na parte oval da volta 12, nós vamos fazer 6 grupos com 5 pontos altos. Então, esse ponto aqui, olha, ele é o último ponto da parte reta e o primeiro da parte oval. Então, a partir desse aqui, eu vou fazer 5 pontos altos aqui no primeiro grupo da parte oval. Então, olha, contando desse ponto que eu falei para vocês, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E aqui, na volta 12, todas as vezes que formos passar de um grupo para o outro na parte oval, nós vamos sempre caminhando com duas correntes
e um ponto alto em cada intervalo de correntes que nós temos aqui de base. Então, olha, aqui na volta de número 12, todas as vezes, para passar de um grupo para o outro, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 vezes, duas correntes e 1, 2, 3 pontos altos que serão trabalhados nesses 3 intervalos de correntes de base. E aqui o padrão segue a mesma coisa. Até o terceiro grupo aqui, eu vou começar trabalhando os 5 pontos altos pelo primeiro ponto do grupo de base. Então, eu vou fazer aqui os meus até o terceiro grupo e venho bem. Então, aqui trabalhei os 3 primeiros grupos da parte oval com o padrão que orientei. Aqui, a partir do quarto grupo da parte oval, então, nós seguimos aquele padrão de pular o primeiro ponto e começar a trabalhar os 5 pontos altos a partir do segundo ponto de base. Bem, então, com esse padrão, trabalhada aqui a parte oval da volta 12, assim que completarmos a parte oval com essa orientação, é só fazer a parte reta do lado de lá com o mesmo padrão que acabei de orientar desse lado aqui. Então, vou completar o restante da minha volta 12 e venho. Completei a volta de número 12. Aqui, para eu trabalhar o meu último grupo da parte oval da volta, eu fiz um ponto alto para cada ponto de base até fazer 4 pontos altos e em seguida fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos também nesse último grupo. Agora, vamos trabalhar a volta de número 13. Começo com 5 correntes. Venho nesse próximo ponto alto, faço aqui um ponto alto. A partir desse ponto alto aqui, eu vou trabalhar 16 pontos altos. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Agora, nós vamos fazer aqui um total de 9 intervalos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos. Na sequência, nós vamos fazer aqui 4 pontos altos. Esse é o primeiro dos 4. Depois de trabalhar esses 4 pontos altos, fazemos 2 correntes, pulamos essas 2 correntes de base e a partir daqui mais 4 pontos altos. Agora, 2 correntes, pulamos 1, 2 e fazemos um ponto alto. Encerramos aqui a parte reta da volta 13. Agora, vamos trabalhar a parte oval. Aqui na volta 13, vamos fazer 6 grupos de 4 pontos altos em cada lado da parte oval. Então, aqui, esse ponto alto é o primeiro dos 4 que vou fazer aqui no primeiro grupo. Então, trabalhei aqui, 1, 2, 3, 4 pontos altos, ficou vazio de base o último ponto. Para passar de um grupo para o outro, todas as vezes vamos fazendo 2 correntes e um ponto alto em cada intervalo de correntes de base. Então, aqui na volta 13, todas as vezes, para passar de um grupo para o outro, vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 vezes as 2 correntes e 1, 2, 3, 4 pontos altos feitos aqui nos intervalos de correntes da base. E aqui, até o terceiro grupo, nós sempre vamos começar a trabalhar os pontos altos a partir do primeiro
ponto. Então, eu vou fazer aqui os 3 primeiros grupos da parte oval com o padrão que orientei e venho. Trabalhei sobre os 3 primeiros grupos da parte oval com o padrão que orientei. Agora, nós vamos trabalhar sobre os 3 últimos grupos e aqui, nos 3 últimos grupos, nós sempre vamos pular o primeiro ponto de base e começar a trabalhar os 4 pontos altos a partir do segundo ponto. E vamos deixar aqui nos últimos 3 grupos vazio o primeiro ponto de base. Então, com esse padrão, será trabalhada a parte oval aqui da volta 13. Completando a parte oval, então, é só fazer a parte reta do lado de lá, seguindo a mesma orientação que eu mostrei para vocês na parte reta desse lado aqui. Então, vou completar o restante da volta 13 e venho. Completei minha volta de número 13 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 14. Começo fazendo aqui 5 correntes. Venho para o próximo ponto alto, faço aqui um ponto alto. Mais 2 correntes, pulo 2 de base, 1, 2, e aqui no terceiro faço um ponto alto. Então, trabalhei 2 intervalos no início da volta 14. Em seguida, nós vamos fazer um grupo de 10 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 10. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Na sequência, vamos fazer aqui o total de 7 intervalos. Então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Na sequência, nós vamos fazer aqui 4 grupos de 4 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Então, esse ponto é o primeiro dos 4 que eu vou fazer agora. Então, aqui já fiz um grupo de 4 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, pulo essas 2 correntes de base. A partir desse ponto, faço mais 4 pontos altos e sigo com esse padrão até construir aqui 4 grupos de 4 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4 grupos de 4 pontos altos, separando sempre com 2 correntes e pulando sempre 2 pontos de base. Agora, vamos trabalhar a parte oval da volta 14. Na parte oval da volta 14, nós vamos fazer 6 grupos com 3 pontos altos. Então, o meu primeiro grupo de 3 pontos altos da parte oval começa com esse ponto alto aqui. Então, aqui tenho 1, faço mais 2 aqui em seguida. Então, aqui, contando a partir do ponto que orientei, fiz o meu primeiro grupo de 3 pontos altos. Para passar de um grupo para o outro, nós vamos caminhando sempre com 2 correntes e um ponto alto em cada intervalo de correntes de base. Então, aqui, na volta 14, todas as vezes para passar de um grupo de ponto alto para o outro na parte oval, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes as 2 correntes e 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos trabalhados aqui nesses intervalos de correntes na base. E até o terceiro grupo aqui da parte oval, nós vamos sempre começar a fazer os 3 pontos altos pelo primeiro ponto alto do grupo de base. Então, vou fazer aqui os meus e vem. Trabalhei sobre os 3 primeiros grupos da parte oval com o padrão que orientei. Agora, a partir do quarto grupo, nós sempre vamos pular o primeiro ponto do grupo de base e trabalhar os 3 pontos altos a partir do segundo ponto.
Bem, então, é com esse padrão que vamos trabalhar a parte oval da volta 14. Completando a parte oval, então, é só fazer a parte reta do lado de lá, seguindo o mesmo padrão que orientei na parte reta desse lado aqui. Então, vou completar a volta 14 com essa orientação e venho. Completei minha volta de número 14 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta de número 15. Começo com 5 correntes. Venho no ponto alto logo à frente, faço um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei um intervalo. No início da volta 15, vamos fazer 3 intervalos. Trabalhei 1, 2, 3 intervalos, na sequência faço 4 pontos altos, esse aqui é o primeiro dos 4. Trabalhei os meus 4 pontos altos, agora na sequência fazemos aqui 5 intervalos. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. E agora, vamos fazer aqui um grupo de 4 pontos altos, esse aqui é o primeiro dos 4. Trabalhei aqui o meu primeiro grupo de 4 pontos altos. Aqui na volta 15, nós vamos fazer 5 grupos de 4 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Fez as 2 correntes, pula 2 correntes de base e trabalha mais 4 pontos altos. E vamos seguir com esse padrão até fazer 5 grupos de 4 pontos altos. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 grupos com 4 pontos altos, separando sempre com 2 correntes e pulando sempre 2 pontos de base. Agora, nós vamos fazer 2 correntes. E depois dessas 2 correntes, encerramos aqui a parte reta. Agora, nós vamos trabalhar a parte oval da volta de número 15. Na parte oval da volta 15, vamos fazer 6 grupos com 2 pontos altos. Então, depois de fazer essas últimas 2 correntes da parte reta, eu pulo 1, 2 e a partir daqui trabalho o primeiro grupo com 2 pontos altos da parte oval. Fez os 2 pontos altos, segue caminhando com 2 correntes, um ponto alto em cada intervalo de correntes de base. Todas as vezes para passar de um grupo de ponto alto para o outro na parte oval, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 2 correntes e 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos trabalhados aqui nos intervalos de correntes de base. E sobre os 3 primeiros grupos da parte oval, nós vamos fazer os 2 pontos altos, começando aqui pelo primeiro ponto do grupo de base. Então, eu vou fazer aqui os meus e quando for trabalhar o quarto grupo, eu venho. Então, aqui, trabalhei com o padrão que orientei sobre o primeiro, segundo e terceiro grupo de base. A partir do quarto grupo, então, nós começamos a pular o primeiro ponto de base e trabalhar os 2 pontos altos a partir do segundo ponto. Bem, então, é com esse padrão que vamos trabalhar a parte oval da volta 15. Completando a parte oval, é só fazer a parte reta do lado de lá, seguindo a mesma orientação que passei para vocês desse lado aqui. Então, vou completar a volta de número 15 com essa orientação e vem. Completei minha volta de número 15 com o padrão que orientei. Agora, vamos trabalhar a volta 16. Eu começo com 5 correntes. Venho nesse próximo ponto alto, faço aqui um ponto alto. Então, criei aqui um intervalo. No início da volta 16, nós vamos fazer o total de 8 intervalos.
Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. Agora, vou fazer aqui 4 pontos altos, esse é o primeiro dos 4. Então, aqui trabalhei um grupo de 4 pontos altos. Aqui na volta 16, nós vamos fazer o total de 6 grupos de 4 pontos altos. Separando um grupo do outro, nós vamos fazer sempre 2 correntes. Pular 2 de base e trabalhar mais um grupo de 4 pontos altos. Então, vamos com esse padrão até fazer aqui 6 grupos de 4 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 4 pontos altos, separando sempre com 2 correntes e pulando sempre 2 pontos de base. Agora, vamos trabalhar a parte oval da volta de número 16. Na parte oval da volta 16, nós vamos trabalhar com o seguinte padrão. Depois desse grupo de 4 pontos altos, eu faço 2 correntes, venho no intervalo de correntes de base, trabalho um ponto alto. Mais 2 correntes, próximo intervalo de correntes de base, um ponto alto. E sigo caminhando com esse padrão, de 2 correntes e um ponto alto em cada intervalo. Eu vim trabalhando, fazendo sempre 2 correntes e um ponto alto em cada intervalo. E encontrei aqui esse grupo da parte oval, que é o segundo grupo. Então, todas as vezes que eu encontrar os grupos da parte oval, eu vou fazer assim. Trabalhei aqui o ponto alto no intervalo antes do grupo. Agora, faço 2 correntes e venho direto para esse próximo intervalo aqui de correntes. Então, eu vou pular esses 2 pontos altos. Então, é só isso daqui para trabalhar a parte oval da volta 16. Então, é só isso daqui para trabalhar a volta 16 na parte oval. Nós nunca vamos fazer pontos altos sobre esses grupos de pontos altos de base. Quando nós encontrarmos esses 2 pontos altos do grupo de base, nós vamos pular os 2 pontos altos e vir fazer o ponto alto no intervalo de correntes. Eu vou fazer aqui a minha parte oval com esse padrão e venho, trabalhei a parte oval inteirinha com o padrão que orientei vocês. Fiz aqui os pontos altos no intervalo de correntes até o último intervalo da parte oval. E esse aqui é o meu 6º grupo da parte oval. Depois de trabalhar esse ponto alto no último intervalo aqui da parte oval, eu faço 2 correntes, pulo esse ponto alto de base, venho no próximo. E a partir daqui, eu começo a trabalhar a parte reta. Então, nessa direção aqui, lá do outro lado da parte reta, eu tenho um grupo de 4 pontos altos. Então, aqui, trabalho 4 pontos altos. Esse primeiro dos 4. Então, fez os 4 pontos altos, segue com as 2 correntes, pula 2 de base, mais 4 pontos altos, até fazer os 6 grupos de 4 pontos altos, igualzinho temos do lado de lá na parte reta. Então, eu vou completar o restante da volta 16 com essa orientação e vem. Trabalhei a volta de número 16 com o padrão que orientei. Para fechar essa volta, depois de eu fazer esse ponto alto, nesse último intervalo aqui de base, eu fiz 2 correntes e agora eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. Encerrei aqui a volta 16. Agora, vamos trabalhar a volta de número 17. Eu começo a volta 17 fazendo 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem aqui a um ponto alto para mim. A volta 17, ela é fechada só de pontos altos, e nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Em cada intervalo de 2 correntes que eu tenho, eu vou fazer 2 pontos altos. E sobre cada ponto alto, vou trabalhando um ponto alto.
Então, nós vamos trabalhando assim, fazendo esses 2 pontos altos nas 2 correntes. E um ponto alto para cada ponto alto, até construir aqui o total de 75 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 75 pontos altos, seguindo esse padrão e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz até aqui 75 pontos altos, 75. E estou aqui entrando na parte oval. Então, nós vamos fazer aqui na parte oval dos 2 lados 5 aumentos em cada um dos lados. Depois do meu ponto 75, eu vou fazer aqui umas marquinhas com vocês para facilitar aqui a contagem dos aumentos. Então, aqui, esse é o meu ponto 75 da volta 17. Eu vou fazer uma marquinha no ponto alto de base, que está logo à frente aqui do ponto 75. Então, marquei aqui. Depois de fazer essa marquinha, eu vou contar nos pontos altos aqui da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6º ponto, eu faço a segunda marca. Fez a segunda marca? Conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6º ponto, faz a terceira marca. Fez a terceira marca, conta de novo aqui nos pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no 6º ponto, faz a quarta marca. Fez a quarta marca, novamente conta nos pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E faz aqui a quinta marca. Então, aqui estão os 5 locais que nós vamos fazer os aumentos. 1, 2, 3, 4 e 5. Sobre esses 5 pontos que estão marcados, nós vamos fazer 2 pontos altos. Então, aqui, o meu primeiro ponto que está marcado, sobre esse ponto, faço 2 pontos altos. Aqui o meu primeiro aumento. Depois que faz o aumento, nós continuamos trabalhando com o mesmo padrão que fizemos até o ponto 75. Nós vamos fazendo 2 pontos altos em cada intervalo de correntes e um ponto alto para cada ponto alto, até encontrar a próxima marca. E aqui fazemos 2 pontos altos. E vamos seguindo assim até a nossa quinta marquinha. Então, eu vou fazer aqui o meu e venho. Bem, então aqui, depois de completar o quinto aumento, nós vamos estar aqui saindo da parte oval e vamos começar a trabalhar a parte reta do lado de cá. Aqui, nós vamos voltar a trabalhar com aquele padrão de fazer os 2 pontos altos no intervalo de corrente. E um ponto alto para cada ponto alto, até trabalhar desse lado aqui o total de 92 pontos altos, a contar a partir desse ponto aqui, que está logo depois do meu quinto aumento. Então, aqui já fiz 1, 2, 3, continuo trabalhando com esse padrão de fazer os 2 pontos altos nas correntes e um ponto alto para cada ponto alto, até fazer 92 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 92 e vem. Trabalhei aqui o segundo lado da parte reta, fiz os 92 pontos altos, seguindo o padrão que orientei. Esse aqui é o meu ponto de número 92 da parte reta do segundo lado. E depois de trabalhar aqui os 92 pontos altos da parte reta do segundo lado, nós vamos fazer as marquinhas para fazer os aumentos desse lado aqui da parte oval, da mesma maneira que eu mostrei do lado de lá. Então, aqui, ó, esse é meu ponto 92. Fiz uma marca no ponto alto que está logo à frente aqui na base do ponto 92. Depois de fazer essa primeira marca, então, nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6º ponto, fazemos outra marca. Então, aqui minha segunda marca. E vou repetindo aqui essa contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 6º, uma marquinha, até fazer 5 marcas. E fazemos os aumentos sobre essas marcas da mesma maneira que eu mostrei do lado de lá. E assim que completar os 5 aumentos do lado de cada parte oval, nós vamos encerrar a volta com o mesmo padrão que estávamos fazendo aqui. 2 pontos altos em cada intervalo e um ponto alto para cada ponto alto. Então, eu vou completar o restante da volta 17 com essa orientação e venho. Completei o restante da volta 17 com o padrão que orientei. Aqui está o meu quinto aumento da parte oval do segundo lado aqui.
E depois do quinto aumento desse lado da parte oval, eu trabalhei com o padrão que orientei, fazendo 2 pontos altos nas correntes, um ponto alto para cada ponto alto, até encontrar aqui o início da volta. E encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e encerrei a volta 17. E trabalhando com esse padrão, eu fiz aqui um total de 340 pontos altos na volta 17. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 18. E eu começo a volta 18 introduzindo aqui a minha agulha nesse ponto alto que tem logo à frente aqui do local onde fechei a volta. Busco uma linha e faço aqui um ponto baixo. E continuo trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto até fazer aqui 8 pontos baixos. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Fez os 8 pontos, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Fez essas 5 correntes, vem na base e pula. 1, 2. A partir do terceiro ponto, trabalha mais 8 pontos baixos. Então, aqui, de novo, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Fez os 8 pontos baixos, faz 5 correntes. Pula 1, 2 de base e a partir do terceiro ponto, mais 8 pontos baixos. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada a volta 18. 8 pontos baixos, 5 correntes, pula 2, repete 8 pontos baixos. A volta inteirinha. A parte reta e a parte oval, a mesma coisa, não vai haver nenhuma mudança. Então, eu vou trabalhar aqui a minha volta 18 com essa orientação e vem. Trabalhei minha volta de número 18 com o padrão que orientei. Para fechar essa volta, depois de eu fazer aqui esse grupo de 8 pontos baixos, as 5 correntes, eu vou pular esses últimos 2 pontos de base e vou prender um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta. Encerramos aqui a volta de número 18. Agora, vamos trabalhar a nossa volta de número 19. Eu vou começar caminhando com 2 pontos baixíssimos. Então, aqui caminhei com os 2 pontos baixíssimos, estou sobre o terceiro ponto baixo de base. Agora, eu introduzo a agulha aqui no próximo ponto baixo, busco uma linha e faço aqui outro ponto baixo. Então, aqui trabalhei um ponto baixo sobre o quarto ponto baixo de base. Venho para o ponto baixo à frente, faço mais um ponto baixo. Então, aqui fiz os meus 2 pontos baixos e vão ficar vazios aqui de base 1, 2, 3 pontos. Depois de fazer esse segundo ponto baixo, eu vou laçar, vir para essas 5 correntes e aqui eu vou trabalhar o total de 10 pontos altos. Então, aqui, usando as 5 correntes de base, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Fez esses 10 pontos altos, nós vamos vir nos pontos baixos e vamos pular 1, 2, 3. No quarto ponto, vou fazer um ponto baixo. Venho para o ponto à frente, faço mais um ponto baixo. Então, vai ficando assim. Esse aqui é o padrão que nós vamos seguir a volta toda. Fez esses 2 pontos baixos, nós vamos laçar, vir no próximo intervalo de 5 correntes e aqui trabalhar mais 10 pontos altos. Fez os 10 pontos altos, vem nos pontos baixos, pula 1, 2, 3. No quarto ponto, faz um ponto baixo. Vem para o ponto à frente, faz mais um ponto baixo. Então,
É com esse padrão que nós vamos trabalhar a volta de número 19 inteirinha. A parte reta e a parte oval, a mesma coisa, não vai mudar nada. Então, vou trabalhar aqui o restante da minha com essa orientação e venho. Trabalhei a minha volta 19 com o padrão que eu orientei. Aqui para encerrar essa volta, depois de fazer esse último grupo de 10 pontos altos, eu venho no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta e prendo aqui um ponto baixíssimo. Agora vamos trabalhar a volta de número 20. Eu vou começar a volta 20 caminhando com 3 pontos baixíssimos. Um sobre esse próximo ponto baixo, um no primeiro ponto alto e um no segundo ponto alto. Aqui na volta 20, nós vamos fazer grupos de 8 pontos altos separados por uma corrente. E vamos trabalhar um picô no meio desse grupo. Então, eu começo com 4 correntes. Essas 4 correntes equivalem aqui para mim as 3 primeiras um ponto alto e a quarta um espaço de separação. Fez as 4 correntes, vem no ponto alto à frente, faz um ponto alto. Uma corrente, ponto à frente, um ponto alto. Uma corrente, ponto à frente, um ponto alto. Então, até aqui trabalhei 4 pontos altos separados por uma corrente. Sobre o quarto ponto alto, faço um ponto picô. Então, aqui subo 3 correntes, volto no topo do ponto alto, passo por 2 linhas aqui do topo do ponto e prendo um ponto baixíssimo. Depois de fazer aqui esse ponto picô, nós vamos trabalhar mais 4 pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui, depois do picô, eu não faço corrente, direto venho fazer o ponto alto no ponto logo à frente. Fez esse ponto alto, faz uma corrente, ponto à frente, um ponto alto, uma corrente, ponto à frente, um ponto alto, uma corrente, ponto à frente, um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei os meus 8 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobre o quarto ponto alto, eu fiz um ponto picô e entre todos os outros pontos altos, eu trabalhei uma corrente de separação. Depois de trabalhar aqui o 8º ponto, eu não vou fazer nenhuma corrente, direto aqui eu vou laçar e vir para o próximo grupo de pontos altos de base. Vou pular o primeiro ponto, a partir do segundo, eu vou começar a repetir o padrão que mostrei para vocês sobre esse primeiro grupo aqui. Bem, então, é com esse padrão que será trabalhada aqui a volta de número 20. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei a volta de número 20 com o padrão que orientei. E para encerrar a volta de número 20, depois de eu trabalhar aqui o meu último grupo de pontos altos, eu venho na terceira corrente que fiz para começar essa volta e aqui prendo um ponto baixíssimo. Em seguida, laço mais uma vez e corto essa linha. E aqui, para eu arrematar essa ponta, eu viro pelo lado do avesso e vou atravessar essa ponta aqui de linha pelo meio desse ponto. Então, aqui, desci, atravessando essa ponta pelo meio desse ponto, cheguei aqui nos pontos altos dessa volta. E aqui eu continuo descendo essa pontinha de linha pelo meio desses pontos. Cheguei com essa pontinha aqui embaixo, no pé desses pontos altos aqui. Agora, eu passo pelo meio dos pontos aqui, atravesso aqui a agulha entre esses pontos altos, até a agulha sair aqui próxima à pontinha de linha e puxo aqui pelo meio desses pontos. Depois que a pontinha tiver aqui bem pequenininha, então a gente corta aqui bem rente.
E está arrematada aqui essa ponta. E agora é só estender aqui bem a peça, deixar ela bem estendida, retinha. Aqui no final a gente puxa aqui pelos picôs, nesse sentido, para que fique assim bem com esse efeito de sobe e desce aqui no bico. E está encerrada aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. E, se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 opções para você. Se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito e quiser se inscrever, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.